Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Guilherme e vou dar início a essa aula de ciências para o nono ano sobre átomos e moléculas, tá? Essa aula aqui vai ser um complemento das aulas que estão passando na TV para aqueles alunos que puderem acompanhar ou que estão com dificuldades. Pessoal, o átomo, gente, ele é uma palavra de origem grega, tá? E significa indivisível. O átomo ele é a estrutura fundamental da matéria. O que é matéria? É tudo que o cerca. O ar, você, o solo, as plantas, os objetos que estão ao seu redor, todos eles são compostos por átomos, tá bom? O átomo é a menor estrutura da matéria, tá certo? E olha só, os átomos, eles podem se combinar, e formar outras substâncias, tá certo? Que a gente vai ver. Essa combinação de átomos denomina-se moléculas, tá certo? E os átomos, por sua vez, eles são constituídos por outras partes fundamentais menores, tá bom? Que temos os elétrons, os prótons e os nêutrons. A gente vai eu vou já mostrar para vocês onde cada um deles se encontra, tá bom? Os elétrons eles giram ao redor do núcleo em órbitas bem definidas, semelhante aos planetas ao redor do Sol. Os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo central. O número dessas partículas depende do elemento considerado, tá bom? Os átomos eles dependem do elemento. Por exemplo, um átomo de oxigênio ele tem um número de elétrons diferentes de um átomo de ferro, certo? E também uma massa diferente, tá? O número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons totalmente diferente de outro átomo. Cada átomo é diferente um do outro, tá certo? Os elétrons e os prótons têm uma propriedade física chamada de carga elétrica e são de natureza oposta. O que é isso, pessoal? No núcleo, nós encontramos os prótons e os nêutrons, como nessa imagem aqui. Aqui é o núcleo. Aqui nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons, pessoal, são essas estruturas aqui com carga elétrica positiva, tá bom? Temos os nêutrons com carga elétrica neutra, tá certo? E ao redor desse núcleo nós temos a eletrosfera, onde se encontram os elétrons com carga elétrica negativa, tá certo? Com carga elétrica negativa. Vamos lá. Todas as substâncias que existem são constituídas de átomos e moléculas. Tudo. Podemos ter substâncias simples, ferro, oxigênio, hidrogênio e cobre. O que são essas substâncias simples, pessoal? Aqui nós só temos o mesmo átomo combinado. Por exemplo, o oxigênio não é O2? O2 significa que nós temos dois átomos de oxigênio combinados. É uma substância simples. E nós temos também substâncias compostas, como água, sal, metano, propano e várias outras substâncias compostas. A água, por exemplo, é uma substância composta porque nós temos dois átomos diferentes. Aqui nós temos um átomo de oxigênio formando a água. A água não é H2O. H2O, esse aqui é a fórmula da água, tá? Fórmula química. Então, H2O significa que nós temos dois Hs. O H é o hidrogênio, tá? É o átomo de hidrogênio. Significa que nessa fórmula da água nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio para formar uma molécula de água. Observem que aqui, por exemplo, aqui é o O2, tá? Aqui nós temos um O e aqui nós temos outro O. Formou uma substância simples, com apenas um tipo de átomo. Aqui, pessoal, a gente já tem dois tipos de átomos diferentes. Temos o oxigênio combinado com o hidrogênio, tá certo? Então nós temos que existem esses dois tipos de substâncias, substâncias simples e substâncias compostas, tá certo? Beleza. Mas olha só, nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi bonitinho assim. Um cientista tirou da cartola isso não, tá?
Isso foi ao longo de muitos e muitos anos. Olha só. Nessa linha do tempo aqui eu mostro um pouquinho o que cada cientista contribuiu para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Tá bom? Por exemplo, os gregos antigos, eles diziam que, 625 a.C., eles diziam que a matéria ela era composta por 4 elementos básicos, né? Que era fogo, o ar, a terra e a água, né? Então, toda a matéria ela é composta de um desses 4 ou combinações deles. Em 1808, olha só, de 625 a.C. para 1808 depois de Cristo, que John Dalton propôs o seu primeiro modelo atômico, né? Eu não vou me aprofundar em cada um dos modelos, né? Mas eles tiveram a sua importância, né? Então Dalton ele dizia que o átomo era semelhante a uma bola de bilhar, né? Ele era uma estrutura que fazia parte da matéria, ele não estava errado nisso, mas ele dizia que ela era indivisível e era uma bola maciça de bilhar, semelhante a uma bola de bilhar, né? Ele não disse que tinha cargas elétricas e nem nada, ele só propôs que o átomo era isso. Em 1897, né, quase mais de 90 anos depois, Thomson, o Thomson ele falou que o átomo possuía cargas elétricas, né? Através de vários experimentos ele chegou a essa conclusão, que o átomo possuía cargas elétricas. E essas cargas elétricas estavam dentro do próprio átomo, né? Então nós tínhamos cargas elétricas positivas e negativas dentro do próprio átomo, semelhante a um bolo de passas, né? O bolo em si seria o átomo, né? E dentro nós teríamos as passas, que seriam as cargas elétricas. Em 1911, Rutherford já propôs um modelo mais organizado, né? Que hoje em dia é o modelo que a gente usa combinado com o modelo de Bohr, né? Rutherford-Bohr, né? Então aqui eles já chegaram a uma conclusão mais precisa do que nós temos hoje, tá certo? Então nós temos um modelo direitinho dividido com o núcleo, a eletrosfera, os elétrons estão na eletrosfera. Dentro do núcleo nós temos prótons e nêutrons, tá bom? E esses átomos eles podem se combinar para formar outras substâncias, podem ser substâncias simples, podem ser substâncias compostas, tá certo? Então, pessoal, essa aula aqui é só para vocês, só para dar uma luz aí para vocês, para quem ficou com dúvida, tá bom? Assistam quantas vezes vocês puderem e estou à disposição aí no grupo. E também vamos treinar, né? Não vamos esquecer o livro. O nosso livro é o nosso companheiro nesse momento, tá certo? Também temos que acompanhar as aulas na TV. Isso aqui é apenas um complemento para aquelas aulas. Beleza? Então fiquem todos com Deus e um abraço.